Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Kiko na área. Bom, vamos dar continuidade às nossas aulinhas, né? Vamos hoje à nossa aula de número 3 no canal e o nosso assunto de hoje será sistemas lineares. Hoje nós vamos trabalhar o método de Castilho, certo? Vamos dar uma introdução no primeiro método. Na próxima aula a gente vai discutir o sistema pelo método de Castilho e nas outras aulas posteriores vamos falar do escalonamento e dos outros métodos aí que nós temos. Beleza? Então vem. Bom galera, quando a gente fala de sistemas lineares, nós temos que entender o seguinte. Primeiramente, o que é uma equação linear? Então eu vou passo a passo até a gente chegar no método, beleza? Mas vai ser bem rapidinho. Equação linear. Uma equação linear nada mais é do que uma equação onde nós vamos ter as incógnitas, os coeficientes e uma coisa que eu vou chamar de termo independente. Então aqui, esse A1, A12, A13 até A1n, nós vamos chamar de coeficientes. São números, coeficientes numéricos. São números que vão aparecer na frente das incógnitas. Nós vamos trabalhar com números reais aqui, tudo bem? E x1, x2, x3, eu acabei já de falar, né? São as nossas incógnitas, ou seja, são os valores que a gente vai descobrir de tal forma que vai satisfazer essa igualdade. E aqui o B11 é o que nós vamos chamar de termo independente. Então, ele recebe o nome de equação linear devido ao grau da equação ser 1, ok? Aí nós vamos a uma reunião. Imagine que você tem várias equações lineares ao mesmo tempo e você faz uma reunião delas e aí você vai representar entre chaves e nós vamos ter uma representação assim. Por exemplo, eu coloquei aqui duas equações só como exemplo para a gente ir de uma forma rápida, tá? Nós temos aqui então o que a gente vai chamar de sistema linear. Aqui está o nosso foco de estudo. Nosso objeto de estudo vai ser resolver sistemas lineares, ou seja, descobrir valores de x e y. Se tiver mais incógnitas, a gente vai resolver 3 por 3, tá? Com 3 incógnitas, 3 equações, 2 e 3. A gente vai ver todos os casos aí. E nós temos então o que a gente vai chamar de sistema linear. Um sistema linear ele também pode ser representado de uma forma que a gente chama matricial, através de um produto de duas matrizes. Imagine que os coeficientes, olha só, ele vai formar uma matrizinha aqui, ó, 2 por 2 nesse caso, A1, A12, A21, A22 são os elementos que vão estar aqui na nossa matriz. E nós vamos multiplicar por uma matriz coluna. Se a gente pegar essa linha e multiplicar por essa coluna, como a gente faz lá em multiplicação de matrizes, nós vamos ter uma igualdade de duas matrizes, por exemplo, assim. Ó, lembra que é linha vezes coluna, então você vai ter o seguinte, A1 vezes x, A11x. E aí você tem que somar o A12 vezes y, A12 vezes y. Está feita aqui a multiplicação da primeira linha pela primeira coluna. Aqui embaixo a mesma coisa, A21x mais A22y. E isso tudo você vai igualar aos termos independentes. Quando você tem uma igualdade de matrizes, ok? Basta igualar os elementos da mesma posição, só que aqui na primeira posição, no elemento que está na primeira linha e primeira coluna, vai igualar com o elemento que está na primeira linha e primeira coluna, ou seja, ficou duas matrizes colunas, aqui é uma matriz coluna, aqui é uma matriz coluna. Basta igualar isso com isso e isso com isso, volta nesse nosso sisteminha linear. Então está aqui a representação matricial que às vezes pode aparecer em alguns exercícios aí para vocês, tudo bem? Bom, agora vamos ser um pouquinho mais direto. O sistema ele vai ter três classificações. Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter uma classificação que vai ser SPD. A sigla SPD significa sistema, possível e determinado. Então vamos colocar aqui, ó, sistema, possível e determinado. Esse sisteminha aí, ele tem uma característica. Qual que é a característica? Quando que o sistema vai ser possível e determinado? Quando ele tiver apenas uma única solução. Então, sistemas possíveis e determinados, eles possuem apenas uma única solução. Então, eu vou colocar aqui, entre aspas, uma única solução. Então, essa é a característica. Ou seja, se a gente tiver um sisteminha com duas equações, duas incógnitas, como essa representação que eu fiz aqui, só vai ter um par ordenado que vai satisfazer as duas equações. Belezinha? Sistema possível e indeterminado, SPI. Então escreve lá, anota lá, sistema possível
e indeterminado. Esse sisteminha aqui, meus queridos, ele possui infinitas soluções. Então, SPI significa sistema possível e indeterminado, possui infinitas infinitas soluções. Beleza? Tranquilo, né? Então, e nós temos a última classificação, que o sistema vai ser impossível. Então, SI, quando eu falar a palavrinha SI, também aparece sistema incompatível ou impossível, é a mesma coisa. Assim como ele usa a palavra compatível para possível. Então, sistema impossível, SI. Sistema impossível. Essa classificação aqui de sistema impossível, obviamente, se aqui nós temos uma única solução, infinitas soluções, aqui nós não vamos admitir solução. Então aqui ele não admite solução nenhuma. Não admite solução. Então não possui solução. Eu vou passar um exemplo de cada um deles e já ensinando o método de Castilho, que é o nosso foco da nossa aula de hoje, tá bom? Então esse aqui não possui solução. Beleza? Então vamos lá, eu vou te dar 3 exemplos e já vou ensinar como é que faz o método de Castilho em cima de um sistema 2x2. E no próximo exemplo a gente vai fazer um sistema com 3 equações, 3 incógnitas, para você ver como que vai funcionar. Beleza? Então vamos lá. Bom, galera, agora vamos pôr a mão na massa, né? Vamos aprender como resolver um sistema de forma rápida. O método do Castilho, ele é muito eficiente quando você tem números pequenos, você faz muito rápido mesmo. Então, como que funciona o método de Castilho? Então, vem comigo aqui, ó. Primeiramente, eu coloquei um sisteminha 2x2, a gente vai aplicar essa regra para sistemas de ordem superior a 2, tá bom? Quando eu falo ordem 2 é porque é 2 equações, 2 incógnitas, beleza? Então, assim, perceba que eu coloquei esse símbolo aqui, esse símbolo é de determinante. Então, aqui nós temos um determinante, nós vamos montar determinante sempre 2x2. Na primeira coluna, perceba que eu já coloquei o y, é porque eu estou eliminando a coluna do x. Na verdade, é porque é um escalonamento reduzido que a gente está fazendo. Então, a gente vai colocar aqui os coeficientes da coluna do x na primeira coluna desse determinante. Então, você coloca aqui e vai colocar aqui também nesse determinantezinho. Então, perceba, 2 e 3 sempre na primeira coluna, ou seja, a coluna que foi eliminada aparece na primeira aqui os seus coeficientes. Então, 2 e 3 aparecem em todos os determinantes. Na segunda coluna, nós vamos colocar aqui, ó, 3 e 5, que são os coeficientes de y, aqui 5 e 10, e agora nós vamos simplesmente fazer uma resolução de um determinante 2x2. Olha o que vai acontecer. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. E aí, esse resultado vai multiplicar o y, logo já vamos ter aqui o resultado. 2 vezes 10, 20. Daí lembre que na volta você multiplica e troca sinal. 5 vezes 3, 15. Obviamente, então, y aqui para nós vai dar igual a 5. Assim que você encontrar o valor do y, escolhe uma das equações lineares e substitui o valor de y. Vou escolher a primeira aqui, você já vai ter o resultado. 2x mais 3 vezes 5 é igual a 5. Então aqui vai dar 15, manda para o outro lado, menos 10. 2x igual a menos 10, portanto, x é igual a menos 5. Então nós temos aqui o valor de x e nós temos aqui o valor de y. Quando nós temos uma solução, nós temos um par ordenado, nesse caso aqui que foi menos 5 e 5, nós temos uma única solução, um par ordenado, nosso sistema vai estar naquela classificação de SPD, Sistema Possível Determinado. Então, esse sisteminha aqui, SPD, uma única solução, menos 5 e 5. Se quiser representar, vou deixar aqui em cima, ó. Conjunto de solução. Não, aqui em cima vai ficar feio, pouco espaço. Não deixei muito espaço. Mas é o único espaço, na verdade. Então vamos colocar aqui, ó, solução, o par ordenado, menos 5 e 5. Menos 5 para o x e 5 para o y. Tá resolvido. Mas veja se você não concorda comigo, se você não faz de cabeça essa continha, ó. 2 vezes 5 menos 3 vezes 3, ó. 2 vezes 5 menos 3 vezes 3. Isso você consegue fazer de cabeça. Então não tem necessidade de ficar montando esses determinantes. Eu estou mostrando de onde vem, como é, porque é a primeira vez que você está vendo, talvez. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 e 6, 2 e 6. Sempre os elementos da coluna do x, na primeira aqui.
e aqui eu vou colocar 3 e 9, e aqui eu vou colocar 5 e 15. Opa, mas espera aí, eu já olhei uma coisa aqui logo no começo e fiz uma análise. Multipliquei aqui, eu vi que esse número ficou multiplicado por 3 e esse número ficou multiplicado por 3. Por que esse aqui não ficou? Ficou também. Não é a mesma equação? É, se a gente for ver, é a mesma equação. Então, se é a mesma equação, tem alguma coisa estranha aí. Olha só, vamos multiplicar aqui, vamos fazer esse vezes esse, menos esse vezes esse, nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 9, 18. Menos 3 vezes 6, 18. Vezes y é igual 2 vezes 15, 30. Menos 5 vezes 6, 30. O que a gente faz é isso, ó, esse vezes esse, menos esse vezes esse. Coloca na frente do y. Esse vezes esse, menos esse vezes esse, coloca do outro lado. Aqui vai ficar 0 vezes y é igual a 0. Aí eu te pergunto, qual número multiplicado por 0 que vai me resultar em 0? Você já deve estar pensando, qualquer um. Sim, se é qualquer um, nós temos infinitas soluções. Então, quando as equações são iguais ou proporcionais, você tem um caso de um sistema possível e indeterminado. Nós temos infinitas soluções. Então, aqui está um SPI, galera. Sistema possível indeterminado. Nesse momento, eu não vou representar a solução, mas basta criar uma incógnita aqui. Eu vou fazer isso quando a gente for fazer um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Daí eu represento a solução quando nós tivermos um SPI. Show? Então, vem comigo para o terceiro exemplo. Você entendeu aqui, ó, infinitos valores multiplicados por 0 dão 0. Agora vem para cá. Vamos lá montar o determinante. 3 e 6, 3 e 6, sem pensar muito. 4 e 8, 7 e 5. Ao fazer aqui o determinantezinho 2 por 2, produto da diagonal principal menos produto da secundária, você vai ter aqui, ó, 24 menos 24. 3 vezes 8 menos 4 vezes 6, vezes y é igual 15 menos 42. Já chegamos aqui em 0y igual a 15 menos 42, isso aqui vai me dar menos 27. Não tem nenhum número multiplicado por 0 de tal forma que você chegue em menos 27, você concorda comigo? Claro que você concorda, né? Então, se isso vier a ocorrer, nós temos um caso de um sistema impossível, meus queridos. A ideia aqui era mostrar para você como aplicar o Castilho num sistema 2x2. Agora a gente vai ver uma situação de um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Beleza? Eu vou te dar um exemplo e vou mostrar como é que a gente vai fazer. Então vamos lá! Bom, galera, então agora a gente vai resolver sistemas de equações com mais incógnitas, mais equações, tá? Vamos para resolver um determinante de 3 equações e 3 incógnitas. Mais para frente eu vou mostrar quando nós tivermos um número de incógnitas diferente do número de equações, beleza? Ok, hoje eu vou mostrar sistemas apenas onde o número de equações é igual ao número de incógnitas. Na aula 2 de sistemas eu mostro os outros casos, senão ela vai ficar muito comprida, tá bom? A ideia nesse primeiro momento é mostrar o método para vocês. Show? Então vamos lá. Olha só. No primeiro momento do Castilho, nós vamos reduzir esse sistema de 3 equações e 3 incógnitas para um sistema de 2 equações e 2 incógnitas. Como é que vai funcionar? Você vai, inicialmente, perceba que sumiu a coluna do x. Então nós temos aqui o seguinte, olha só. Vai ter apenas y e z e os coeficientes que vão aparecer nesses determinantes serão, igual a gente fez anteriormente, determinantes sempre de segunda ordem, tá bom? E aí você vai colocar na primeira coluna, assim como a gente colocou, os elementos de x, os coeficientes de x. Então, prepare-se, coloque 1 e 2 em todas as primeiras colunas, 1 e 2. Perceba, eu escolhi a primeira e segunda aqui na nova primeira equação. Nós estamos gerando uma nova primeira equação, beleza? Aqui nós vamos gerar uma nova segunda equação. Eu vou escolher os coeficientes da segunda e terceira, mas você pode escolher da primeira e da terceira tranquilamente. Então, como eu vou escolher da primeira e da segunda e da terceira, quem vai aparecer na primeira coluna? 2 e menos 1. 2 e menos 1. 2 e menos 1. Kiko, você não vai completar ali a segunda coluna? Vou completar tudo junto. Opa! 2 e menos 1. Ok? Então, agora vamos completar as segundas colunas. Na primeira equação, ficaram aqui, ó, 1 e menos 1. Então, você vai colocar aqui 1 e menos 1. Aqui na segunda coluna, 1 e 3. Perceba que estamos pegando os coeficientes da primeira e da segunda. Aqui 3 e 4. Show? Entendeu? Tranquilo, eu estou fazendo meio devagar. Esse porque é o primeiro 3 por 3. Agora aqui na segunda equação, você pegou da segunda e da terceira. 2 e menos 1 e 5. Então você vai colocar aqui, ó, menos 1 e 5.
Aqui na segunda coluna, 3 e menos 4, os coeficientes referentes a z. 3 e menos 4. Show? E aqui, 4 e 0, obviamente. Vamos resolver esses determinantezinhos aqui, lembrando que para resolver determinante 2 por 2 vai ser produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Show? Então vamos lá. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 3. Ó, menos 1, menos 2, menos 3. Você já vai colocar aqui, ó, menos 3y. Beleza? Agora vem para cá. 3, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2. 1. Sinal deu positivo, você já coloca mais um z. Não precisa colocar o 1 aqui, mas eu sei que... Opa, z. Mas eu sei que o coeficiente é 1. Então vai ficar mais um z. É igual. Tranquilo? 1 vezes 4, 4. 3 vezes 2, 6. 4 menos 6. 4 menos 6, menos 2. Tem que ter muita calma na hora do sinal para você não trocar, porque na volta sempre tem que trocar o sinal do resultado do produto. Então vamos lá. 2 vezes 5, 10. Ó, menos 1 vezes menos 1 é 1. Então vai ficar 10 menos 1. Já estou trocando o sinal. 9. 9y. Aqui, 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 3 vezes menos 1 vai ficar mais 3. Menos 8 mais 3, menos 5. Então, menos 5z. E aqui igual. Vamos lá. Ó, 2 vezes 0, 0. 4 vezes menos 1, menos 4. Troca sinal. Mais 4. Então, ficou um sisteminha 2 por 2 e você já viu como é que faz o 2 por 2. Agora, vamos tentar fazer de forma mental já para descobrir o valor do z? Então, faz comigo aqui, ó. Menos 3 vezes menos 5. 15. Então, o que eu multipliquei esse vezes esse, 15. Vai colocar aqui. 1 vezes 9. 9. Troca sinal, menos 9. Menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 2 vezes 9, menos 18. Troca sinal, mais 18. Então, você vai ter a seguinte equação. 6z é igual a 6. Logo, z é igual a 1. Só passar dividindo. Descobrimos o valor do z. E agora que é o legal, depois que você descobrir o valor do z, você volta substituindo nas equações. Pega esse valor de z e troca aqui em qualquer uma delas. Vou trocar aqui na primeira, que está facinho, ó. Menos 3y mais 1 é igual a menos 2. Manda esse 1 para cá. Vai ficar menos 3y igual a menos 3. Portanto, y vai ser igual a 1 também. Então já descobrimos o y e o z. Depois de ter feito isso, o que eu vou fazer para descobrir o x? Volto lá na primeira equação e acho o x. E aí vai ficar assim. X mais y que vale 1, mais z que vale 1, tudo isso aqui é igual a 3. Portanto, ó, de cabeça, somou 2, manda para lá, subtraindo 1. X é igual a 1. Então temos aqui o valor de x, o valor de y e o valor de z. A nossa solução é a nossa terna 1, 1 e 1. Que tipo de sistema é esse, meus queridos? Sistema possível determinado. Então nós temos aqui um SPD nesse sisteminha aqui. Beleza? Show de bola? Tranquilinho? Fácil, né? Pegou o método? Agora vamos começar a fazer ele sem ficar montando os determinantes. Se você estiver fazendo na sua casa, estudando, quiser montar os determinantes, beleza. Mas eu vou tentar agilizar o processo. Eu quero que você perceba a vantagem e a velocidade de resolver esse tipo de sistema. Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Vamos ver como é que vai acontecer aqui então. Bora lá. Então, eu vou escolher a primeira e a segunda e depois a segunda e a terceira. E já vamos tentar fazer de cabeça isso aqui para ver o que vai acontecer. Olha só. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 2, 2. Então vai ficar menos 1, menos 2. Já vou colocar aqui na frente menos 3. Olha só, você vai pegando a prática do negócio. 1 vezes 1, 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Só que tem que trocar sinal, então vai ficar 1 mais 2, mais 3. Agora vem para cá. Deixa eu fazer um z mais bonitinho. Ok? A letra tem que ficar bonita. 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Troca sinal, vai ficar 2 mais 2, igual a 4. Maravilha. Vamos ver como é que vai ficar. Agora vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar segunda e terceira equação. 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 4, menos 4. Só que tem que trocar sinal, então vai ficar 2 mais 4. 2 mais 4 é 6. 6y. Agora vem para cá, ó. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 4, 4. Troca sinal, menos 2, menos 4, menos 6. Então ficou assim. Menos 6, menos 6z. E vamos ver como que vai ficar lá do outro lado. Ó. 2 vezes 0, 0.
2 vezes 4, 8, só que troca sinal. Menos 8. Opa, faça uma análise aqui dessa equação. Parece que é a mesma, Kikão. Só foi multiplicada por menos 2 para chegar nessa? Sim, foi isso que aconteceu. Então eu já dei um exemplo já hoje desse caso aqui. Já dá para ter a ideia que esse sistema ele é SPI. Mas se você fizer Castilho de novo, olha que rápido. Então vai multiplicar lá. Menos 3 vezes menos 6, 18. 3 vezes 6, 18. Subtrai, né? Multiplica o Z e vai ficar menos 3 vezes menos 8, 24. 4 vezes 6, 24. Menos 24. Ó, ele te dá essa conclusão. O legal de tudo é que ele te dá essa conclusão. Qual o número multiplicado por zero resulta em zero? Qualquer um. Então esse sistema, ele é um sistema possível e indeterminado. Ele tem infinitas soluções, meus queridos. SPI. Tem como eu representar um SPI, as soluções de um SPI, Kiko? Tem sim. Vou mostrar para você como faz. Então, às vezes, como a gente representa a terna? Terna é dado a nossa solução de 3. Isso aqui, ó, eu chamo de terna. Quando tem 3, quando tem 2, eu chamo par ordenado. Aqui nós temos uma terna. Como que eu represento a terna de um SPI? Então a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou apagar aqui e vou te mostrar. Olha só. Você vai escolher uma das equações ali que já está nesse momento aqui, ó. Você escolhe essa ou essa, depois de você fazer o primeiro castilho, beleza? E vai escolher uma das incógnitas que a gente vai chamar de variável, daí a partir desse momento ela vai ser uma variável que a gente vai chamar de variável livre. E vai chamar, por exemplo, vamos pegar o Z e vamos chamar de uma letra que vai representar um número real qualquer. Então eu vou falar assim, Z para nós é a letra K, a letra alfa, normalmente usa-se a letra alfa ou a letra K. E alfa representa um número real, pertence aos reais. Aí o que você faz? Você escolhe aqui uma das equações, vou pegar essa aqui, ok? Tanto faz, é a mesma. E vou isolar o y em função do alfa. Vai ficar assim, igual a menos 8. Vamos isolar o y aqui. Isolando o y, nós vamos ter 6y igual a menos 8 mais 6 alfa. E o 6 eu vou passar dividindo. E aí vai ficar menos 8 sextos mais alfa. Você pode simplificar esse 8 com 6 aqui, ó. Vai ficar assim. Dividindo isso daqui por 2, vai ficar menos 4 terços mais alfa. Então o y em função desse alfa fica escrito desse jeitão aqui. É assim que vai ficar escrito o y. E aí, se quiser tirar o mínimo múltiplo comum, aqui também pode deixar nessa forma assim, ó, só com MMC dos dois lados. Se quiser tudo sobre 3, fica menos 4 mais 3 alfa, ou 3 alfa menos 4, tudo isso sobre 3. E aí nós podemos escrever o x também. E aí nós vamos representar assim, ó, eu vou escolher, agora eu volto lá no sistema lá de cima, escolho qualquer um deles. Pode ser essa primeira equaçãozinha aqui. E aí nós vamos ter o seguinte, vamos trocar o z pela letra alfa, e nós vamos trocar o y por 3 alfa menos 4 sobre 3, tá bom? Então, indo lá na primeira equação, x mais y deu esse trem aqui, 3 alfa menos 4, tudo isso sobre 3, mais o z, aliás, menos o z, e o z a gente chamou pela letra alfa, tudo isso ficou igual a menos 1. Vamos ver o que vai acontecer aqui então, meus queridos. Olha só. MMC, o MMC é 3, tá? MMC é 3. Ou você simplesmente poderia passar tudo para lá e tirar o MMC só do lado de lá. Tanto faz aqui a ordem. Tirei o MMC dos dois lados, aí ficou desse jeitão, com essa característica. Deixa eu fazer com a régua aqui, né? Esse bracinho fica mais bonito. Quadrinho mais elegante aqui para vocês, galera. Mais caprichado. Então vamos lá. Subentende-se que aqui é 1 e aqui é 1. Não tem nada, é porque tem 1 embaixo. 3 divididos por 1, 3 vezes x, 3x. Então vai ficar 3x, 3 por 3, 1, vezes a turma ali de cima, 3 alfa menos 4. 3 por 1, 3, vezes alfa, 3 alfa. 3 por 1 é 3, vezes menos 1, menos 3. Kikão, fala, guri. Percebi que eu posso simplificar o 3, então corte. 3 com 3 cortou, e aí vamos fazer o seguinte. E também tem aqui, ó, outro para simplificar. 3 alfa menos 3 alfa. Some. Menos 4 vai passar para lá. Vai ficar 3x
igual a menos 3 mais 4. Portanto, 3x igual a mais 1, x igual a 1 terço. Ou seja, o x, independente da tua solução, das tuas infinitas soluções, sempre vai ser 1 terço. Ele não vai variar, ele não depende do alfa. E aí, como é que eu vou representar nosso conjunto de solução para esse SPI? A nossa terna, primeiro vem o x aqui, depois o y, que ficou 3α menos 4 sobre 3. 3α menos 4 divididos por 3. E o nosso z que a gente chamou pela letra alfa. Ok? Com alfa, vou até deixar bonitinho aqui, pertencente ao conjunto dos reais. E aí nós fechamos chaves. Está aqui uma maneira de representar um SPI de um sistema 3x3. Gostou? Beleza? E eu vou mostrar o último caso, um SI para vocês, que aí vai ser bem mais rápido, que a gente não precisa fazer todo esse trabalho aí. Então vamos lá. Tá gostando? Curte lá, se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, que semanalmente nós vamos ter aulas aí para vocês, tá bom? Então vamos lá agora para o nosso último caso, a nossa letra C, para a gente fechar essa aulinha de número 1 sobre sistemas lineares. Beleza? Então agora nosso último exemplo do dia, vamos à nossa letra C, vamos ver o que vai acontecer com esse sistema. Bom, repetindo o processo, eu vou tentar mostrar ele de forma mais rápida, sem ficar montando os determinantezinhos 2x2, beleza? Então vem comigo aqui, ó. Primeiramente o Y, o Z, e vamos ver os números que vão aparecer aqui, ó. Y e Z igual a alguma coisa. Bom, esse vezes esse, menos esse vezes esse. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, menos 4. Menos 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2. 3 menos 2 é 1, então mais um Z. Nem precisa colocar 1 aqui, mas eu sei que é mais um Z. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 2 é 6. 5 menos 6. Menos 1. Agora vem pra cá. Pega a segunda, a terceira, a primeira e a terceira. Até agora eu sempre peguei a segunda e a terceira, mas nesse eu vou mostrar para você que dá para fazer com a primeira e com a terceira também. Então tá, aqui nós estamos escolhendo a primeira e a terceira equação. Então eu vou pegar 1 e menos 3 e 2 e 1, ó. 1 vezes menos 3, menos 3. 2 vezes 1 é 2, então vai ficar menos 3, menos 2, menos 5. Agora aqui, ó, você tem que fazer 1 vezes 2 e 1 vezes 1, então vai ficar 2 menos 1. É 1 também. Opa, tá ficando meio parecido isso daqui. 1 vezes menos 2, menos 2. 3 vezes 1 é 3. Menos 2, menos 3. Menos 5. Como assim? Ó, mesma equação, porém esse lado diferente. Se isso aqui acontece, você já sabe, teu sistema é impossível. Mas vamos fazer um castilhozinho aqui de novo, só para terminar. Ó. Menos 5 vezes 1, menos 5. Na volta, 1 vezes menos 5, troca sinal, mais 5. Vem para cá, 25, ó, menos 5 vezes menos 5, 25. E aí na volta, menos 1 vezes menos 5 vai dar mais 5, troca sinal, menos 5. Será que tem algum número 0 vezes z que dá 20? Não tem nenhum número de tal forma que multiplicado por 0 vai resultar em 20. Então esse sistema aí é um sistema impossível, meus queridos. Então eu fiz um exemplo de cada. E na próxima, na aula 2 de sistemas lineares, eu vou só fazer mais exercícios, a gente vai fazer 3 exemplos e a gente vai mudar o número de equações e o número de incógnitas para vocês verem quais são as possíveis classificações que nós podemos nos deparar, beleza? A gente vai fazer um 2x3 e um 3x2 para vocês verem o que acontece. Gostou? Deixa seu like, compartilhe com seus amigos e não deixe de inscrever no canal e ativar o sininho para você receber sempre as notificações de quando tem vídeo novo no canal, beleza? Vamos ajudar o professor Kiko a crescer aí no YouTube. Um grande abraço e até a aula de número 2 de sistema ou a nossa aula 4 do canal. Tchau!